Continuação do livro A Ilha Perdida. Henrique continua prisioneiro. No dia seguinte, toda a ilha estava silenciosa. Simão convidou Henrique para uma pescaria na beira do rio. Foram de manhã bem cedo, levando iscas para os peixes e almoço para ambos. Os animais que viviam na gruta ficaram entretidos em seus afazeres. Os micos estavam passeando, Pony fazendo visita aos amigos, a tartaruga na beira do lago tomando banho. Era muito aciada e tomava vários banhos por dia. A coruja, o morcego e a oncinha estavam dormindo depois de terem se divertido durante a noite inteira. Henrique seguiu Simão. Essa parte do rio era desconhecida para Henrique. Ele não sabia onde ficava, nem se era longe do lugar onde Eduardo e ele haviam posto o pé na ilha pela primeira vez. Sentia, às vezes, tantas saudades do irmão que nesse dia resolveu falar com Simão. Estavam sentados perto do outro. De súbito, Henrique perguntou: Simão, este lugar fica longe daquele que você me encontrou? Fica, disse Simão. Muito longe? Muito longe. Ficaram quietos um instante e Simão pegou um grande peixe que tirou do anzol e colocou na cesta de cipó que ele havia tecido. Henrique resolveu continuar. Bonito peixe. Simão, você tem parentes? Não tenho ninguém. Então, é por isso que você não importa de viver aqui sozinho. Simão não respondeu. Henrique sentiu o movimento do anzol e puxou e viu um peixe brilhante pulando no ar. Tirou e colocou na cesta, jogou novamente o anzol e perguntou: Você não me deixa mais voltar para casa? Não sei, respondeu Simão. Por que não quer me deixar voltar? Simão olhou aborrecido para Henrique. Porque a primeira coisa que você vai fazer ao chegar lá é contar que aqui existe um homem barbudo que leva uma vida muito esquisita no meio da bicharada. E toda a gente virá aqui me procurar ou me caçar como se eu fosse um animal feroz. E adeus minha tranquilidade. Não terei mais sossego. Henrique ficou de pé e até deixou escapar um peixinho. Se o senhor não quiser que eu conte, não contarei nada, Simão. Se é por isso, pode ficar descansado. Juro ao senhor que nunca contarei nada a pessoa alguma, nem aos meus pais, nem ao meu irmão Eduardo. Simão deu uma risada esquisita. Olhe, menino, já vivi entre os homens e sei que eles juram falso. Muitas vezes fui enganado por eles. Agora não me enganam mais. Não creio em sua palavra. Já disse que não precisa me chamar de senhor. Henrique fez uma cara de choro. Mas eu juro, Simão, pode crer em mim. Eu juro que não contarei nada. Digo a todos que fiquei perdido na ilha e me alimentei de raízes e frutas, mas nada direi sobre você, nem sobre a caverna. Continuaram a pescar e não falaram mais. Henrique ficou pensando de uma maneira poderia convencer Simão. No último caso, ele fugiria. Havia de fugir de qualquer jeito. De repente, Simão disse: Meu anzol quebrou-se. Você é capaz de voltar sozinho à gruta e trazer mais anzóis? Então, estão dentro de uma cestinha. Henrique confirmou com a cabeça. Simão explicou bem o caminho. Ele levantou-se e foi. Caminhou em direção à caverna com uma ideia fixa na cabeça: fugir. Quando poderia encontrar melhor ocasião do que aquela? Nem o papagaio Boni, nem o veado Lucas, nem os micos careteiros, nem a oncinha, ninguém estava a segui-lo. Resolveu ir diretamente à caverna. Quem sabe Simão estava seguindo.
Lá arranjaria alguma coisa para comer no caminho e tomaria outro rumo. Sabia que que lado devia seguir para encontrar a prainha. Tinha certeza de que a encontraria. Levaria também a machadinha de pedra que vira de pendurada na parede da gruta. Simão tinha várias iguais àquela. Animado com essa ideia, dirigiu-se diretamente à caverna. De quando em quando parava para escutar se alguém o estava acompanhando. Não percebeu nada. Nas proximidades da gruta parou outra vez. Só silêncio. Contornou a caverna. Passou pelo lago onde tomavam banho e viu a tartaruga deitada na margem. Ela nem olhou. Com o coração batendo fortemente, Henrique subiu a escadinha de cipó e espreitou lá dentro da caverna. Viu a coruja cochilando num pau que fora posto lá para ela e o morcego, dormindo profundamente, de pendurado no teto. Sem perder tempo, ele vestiu o paletó que estava aí num canto, pois desde que chegara, não usara mais. Encheu os bolsos de ameixa, bebeu a bebida que Simão fazia de frutas fermentadas e dizia que era fortificante, tomou a machadinha e amarrou-a à cintura. Pegou também uma vasilha de madeira que servia para carregar água. Olhou à volta como se despedisse e saiu sorrateiramente. Desceu a escada, olhando para os lados e tomou o rumo da floresta. Foi andando na direção onde devia ficar a prainha. Mas tinha um medo louco de se enganar. De vez em quando tirava uma ameixa amarela do bolso e comia. Foi andando. Estaria certo. Reparou que o sol estava bem em cima da sua cabeça. Devia ser meio-dia. Aprendera com Simão a conhecer as horas pelo rumo do sol. Sentiu que o solo estava muito úmido. Na véspera havia chovido e de repente escorregou e, para não cair, segurou-se a uma planta que havia ao lado. Foi como se recebesse golpes de navalhadas nas mãos. Ficou todo ferido. Que planta seria aquela? Nunca encontrara coisa semelhante. Parou um pouco para descansar. Estava suando, pois já se habituara a não usar paletó, e agora estranhava o calor e o peso nas costas. Tomou uns goles de água e comeu ameixas. Encostado no tronco de árvore, viu as mãos cheias de sinais vermelhos e doloridas. Parecia ter recebido navalhadas. Nesse instante, ouviu um grito. Não percebeu se era de papagaio ou de outro animal. Outro grito respondeu mais perto. Seu coração deu um salto. Estavam à sua procura. Simão contara uma vez que havia uma espécie de telegrafia sem fio na ilha. Um animal avisava a outro do perigo, qualquer que ele fosse, e todos se preveniam. Trêmulo, Henrique deitou-se no chão, cobriu-se com alguns galhos que cortou rapidamente com a machadinha, pois já aprendera a lidar com ela, e ficou imóvel esperando. Ouviu mais gritos, uns muito longe, outros mais próximos. Estavam em comunicação. De repente sentiu uma bicada forte nas suas costas, outra no pescoço. Olhou e viu formigas negras avançavam sobre o seu corpo. Horrorizado, deu um pulo e esfregou-se todo, esmagando formiga por todos os lados. Nas partes onde elas haviam mordido, nos braços, nas pernas, no pescoço, a pele ficou inflamada e muito dolorida. Tirou o paletó, procurou mais formigas, matou todas as que encontrou e teve vontade de chorar.
Tivera tão pouca sorte que se deitara justamente ao lado de um formigueiro? Agora iam descobri-lo, no mesmo instante. Caminhou ao acaso, sentindo dores pelo corpo e sem saber mais o rumo a tomar. Estava desorientado e triste. Como encontrar seu irmão Eduardo? Não havia mais esperança de sair da ilha. Estava vigiado. E Simão nunca permitiria. O que fazer? Nesse instante ouviu o grito. Alto estavam à sua procura. Ouviu gritos próximos, olhou para cima e procurou algum conhecido entre as árvores. Seria algum dos 5? Desejou, nesse instante, voltar para a caverna e pedir um remédio para suas dores do corpo e para as navalhadas da mão. Simão tinha remédio para tudo. Ouviu um barulhinho nas folhas, bem sobre as suas cabeças. Olhou. Lá estavam 1, 2, 3, 4, 5, espiando e fazendo caretas para ele. Pareciam rir do rosto desanimado de Henrique. Um fez sinal de que o acompanhasse. Henrique obedeceu. Outros 2 desceram e mostraram a Henrique as frutas que traziam. Eram bananas de mico. Fazendo piruetas, subiu nos galhos, balançando-se num instante e atirando-se para a árvore da frente. Os micos da caverna foram mostrando o caminho a Henrique. A inflamação das mordidas das formigas doía cada vez mais, e Henrique sentia dor de cabeça e mal-estar. Quando chegaram ao planalto, Henrique avistou Simão de pé na entrada da gruta, um ar severo. Sem dizer nada, mandou subir a escadinha de cipó. Lá dentro, examinou as mãos doloridas de Henrique e disse que isso devia ter sido causado por uma árvore chamada navalha de macaco, que cortava mesmo como navalha. Passou uma pomada sobre as mãos. Depois examinou as mordidas das formigas negras. Passou um bálsamo sobre elas. Deu uma bebida a Henrique e depois disse: eu mandei você buscar um anzol, só para experimentar. Tinha certeza de que tentaria a fuga. Já avisei e torno a avisar que ninguém deixará a ilha sem minha ordem. É inútil tentar fugir. A telegrafia sem fio trabalha noite e dia. É inútil qualquer tentativa para iludi-la. Henrique baixou a cabeça sem nada dizer. À hora do jantar, já se sentia bem melhor, das mordidas e das navalhadas. Comeu peixe, pois estava com muita fome. Depois, Simão ofereceu-lhe uma espécie de doce de coco que Henrique saboreou com prazer. Então Simão explicou que aquele coco não era propriamente coco. Tinha quase o mesmo gosto, mas era tirado do tronco do jaracatiá. O jaracatiá era uma árvore grande, mas oca por dentro. Tinha só casca. Dentro continha uma polpa com gosto de coco, e suas frutas eram comidas pelos macacos e micos do mato. A fruta era chamada banana de mico. 1, 2, 3, 4, 5 devoravam as bananas, careteando para Henrique. Depois do jantar, Henrique resolveu pedir desculpas a Simão do que havia feito. Explicou que às vezes sentia muita saudade dos seus, por isso tentara a fuga. Elogiou o jantar e a sobremesa, dizendo que Simão cozinhava, que era uma beleza. Meia hora depois, já não sentia dores no corpo. Agradeceu a Simão o bálsamo milagroso, assim como com a pomada. Simão disse que rara é a árvore que não traz benefícios à humanidade. De cada uma delas, tira-se ou uma fruta, ou uma flor, ou um remédio,
ou um bálsamo para alimentar ou curar os homens. Encerrado por hoje.